apresentação entre os candidatos Aníbal Ramos Aragão e Marcelo Brandão. Agradecendo pela sua audiência, então boa tarde ao público presente aqui também no plenário da Câmara, dos dois comitês e também as duas comissões de coordenadores que se fazem presente. Vamos então iniciar já com o nosso primeiro bloco, que é a apresentação de cada candidato livremente durante 5 minutos. Vamos fazer o sorteio para ver quem começa a fazer essa apresentação, a sua apresentação. Aníbal Ramos Aragão, começa então, a partir de agora, tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Manuelito. Boa tarde, plateia. Boa tarde a todos os ouvintes do Como Esporte. Eu sou Aníbal Ramos Aragão, tenho 50 anos, vereador por 4 mandatos nesta casa, presidente por 3 mandatos, prefeito interino por 9 meses. Assumi 11 de agosto de 2015, deixei início de fevereiro, retornei em mês de abril e deixei novamente agora final de junho. Quero dizer aos senhores que é um momento importante na história de Ibirá, aonde estarei aqui saudar o familiar do candidato Marcelo Brandão, saudar o candidato Marcelo Brandão, seu público, e saudar também meus amigos, meus familiares aqui presentes para nos assistir, nos ouvir, discutirmos aqui o que é de melhor para Ibirá para a partir de 2017. Estou aqui convicto, com a cabeça no lugar, os pés no chão, no propósito de dar o que melhor para conduzirmos o destino da minha terra, o destino de Ibirá. Conduzir com seriedade, com moralidade, com fraternidade, respeito ao próximo e respeito ao recurso público. É com esse propósito que iniciou minha fala e agradecendo a Deus por este momento e essa oportunidade única de estarmos aqui para discutirmos e virar para o futuro. Mais alguma coisa, candidato? O senhor ainda tem tempo. Bem, vamos então agora à apresentação do candidato Marcelo Brandão. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ibirá FM, do programa Top Esporte. Parabenizo pela iniciativa de realizar esse debate tão ansiado pela sociedade. Abraço a todos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando, abraço aos familiares e também aos correligionários do candidato de oposição. Eu sou Marcelo Antônio Santos Brandão, advogado de formação, há cerca de 30 anos militando nessa comarca e também radialista. Me apaixonei pela profissão de radialista e fui exercê-la na Rádio Ibirá FM, no programa Conexão Chapada, e lá estou há cerca de 23, 24 anos, fazendo um trabalho de contato direto com a comunidade, diariamente das 8 às 9 da manhã. Sou filho de Adalberto Marlene Brandão, meu pai é funcionário público, minha mãe dona de casa, irmão de Dr. Maurício Brandão, médico, cirurgião dessa cidade, e casado com a pedagoga Andréia Martins Fernandes Brandão, e me deu 2 filhos, Marcela Martins Fernandes Brandão, que está conosco aqui, advogada, se encontra no momento fazendo seus estudos para prestar concurso, e o meu filho Pedro Martins Fernandes Brandão, de 14 anos, que cursa ainda no colégio aqui em Ibirá, no Colégio Maria Montessori. Quero dizer da minha felicidade em participar desse debate e poder expor aquelas coisas, aquelas ideias que nós passamos a um plano de governo com muito carinho, com muita vontade de acertar, e, portanto, é um momento importante para que a gente discuta com a comunidade em todos os níveis, para que se viabilize as coisas que foram colocadas nesse plano de governo
através de um governo sério, de um governo organizado, de um governo com um orçamento planejado e que possa, sim, viabilizar o acesso a essas realizações que eu reputo de grande importância para o município de Pirá. Portanto, mais uma vez, reitero o meu abraço à equipe do programa Top Sport, à Rádio Pirá FM, aqui representada pelo seu diretor-presidente, Almir Miranda Fernandes. Quero parabenizar também os meios de comunicação que fazem a cobertura, as pessoas que estão postas aqui para fazer a mediação e pedir a Deus que nos acompanhe em mais essa empreitada. Mais alguma coisa? O senhor tem mais algum tempo? Satisfeito? Bem, como está programado, né, nós temos uma produção do programa, ficou reservado 5 minutos para cada candidato. Eles não fizeram uso dessa palavra, mas nós temos que seguir a nossa produção, que lá no nosso estúdio nós temos um operador que tem que seguir o cronograma. E agora, nesse instante, as duas comissões terão 3 minutos e 50 segundos para conversar com os seus candidatos, se quiserem, que nós vamos para o nosso primeiro intervalo, que são os patrocinadores do programa Multishow Top Sport. Com você, Stefano, aí os nossos parceiros do Multishow Top Sport. Queremos agradecer a presença da gloriosa Polícia Militar, muito obrigado pela presença, aos nossos companheiros do Corpo de Bombeiro Civil, também que estão aqui, dando apoio a esse evento, e aos órgãos de imprensa também aqui que se faz representar. Vamos então passar para o segundo bloco. Nesse bloco, nós iremos fazer perguntas específicas para os candidatos. Vamos sortear para ver quem vai começar respondendo. Iremos fazer o sorteio de que pergunta também. Marcelo Brandão começa respondendo. E a pergunta a Marcelo Brandão vai ser sobre saúde. Candidato, nós sabemos das dificuldades em que o Brasil, o Estado e o município passa com relação à saúde, assistência principalmente aos menos favorecidos. No seu plano de governo, o que é que você tem para melhorar a saúde pública do município de Pirá? Você tem 3 minutos. É com um prazer que a gente responde essa pergunta. E no nosso plano de governo, o primeiro momento do plano de governo é um momento que trata das finanças do município. Na verdade, esse é o esqueleto da administração, porque se você não procurar equacionar a despesa pública com a receita que você possui, você realmente não vai conseguir fazer uma saúde como o ipiraense merece. Nós temos assistido uma série de desperdícios, uma série de desencontros entre despesa e receita, e possivelmente esse seja o fator de nós termos ainda uma saúde tão debilitada. Um ponto que eu acho crucial e importante é justamente aquele que diz respeito à descentralização das ações de saúde. Nos últimos 11 anos e meio, os governos que fizeram a administração nesse período centralizaram as ações de saúde basicamente no Hospital Municipal de Pirá. E as queixas se sucederam. O Hospital de Pirá hoje tem uma defasagem de cerca de 40 leitos, mais ou menos isso em média, e o atendimento precaríssimo. Muitas deficiências, a própria comunidade é testemunha disso, e eu acredito que tudo em razão da centralização. O número de habitantes aumentou e o hospital não tem condição de atender toda essa demanda. Em outras épocas, a Clínica Santa Helena, a Clínica Santo Antônio, a Clínica Cermed faziam o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. E isso gerava, óbvio, uma descentralização do atendimento, desafogando o atendimento de saúde. Depois da retirada dos recursos do SUS dessas empresas privadas, o atendimento se concentrou lá no Hospital Municipal e o caos se estabeleceu. Nossa meta é, no primeiro momento,
fazer a equação da receita e despesa, para que a gente possa encontrar o caminho correto do investimento e, em seguida, trabalhar uma descentralização, para que a gente possa usar todos os aparelhos públicos disponíveis e também os aparelhos privados com recursos do Sistema Único de Saúde, para que essa descentralização do serviço possa gerar maior comodidade ao cidadão de Pirá. O candidato Aníbal tem 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato. A partir de agora. Primeiro, eu discordo do candidato adversário. Primeiro, quem destruiu a saúde foi o seu grupo, quando municipalizou um hospital que era do estado da Bahia, aonde o nosso recurso do município de Pirá para a saúde hoje recebe em torno de 1.800.000. Desse 1.800.000, 900.000 se gasta com o Hospital Municipal de Pirá. Quem tinha obrigação com isso era o Estado. Mas o grupo do meu concorrente, porque na época o Antônio ia assumir a direção do hospital e o seu tio era prefeito, então municipalizou a saúde, dando um tapa na cara de toda a sociedade e também, por outro lado, para beneficiar a sua clínica particular, que era a sua e não do povo. Então o gestor público tem que se preocupar com as coisas públicas que é do povo e não com clínica particular. Clínica particular, algumas delas tirou o SUS, porque havia desvio de conduta do dirigente das clínicas, que se tinha uma conta para atender pelo SUS e manipulava e não atendia. Então, por isso que foi retirado dessas clínicas que não agiam de forma correta e também perderam as suas certidões por não cumpridão de sua defesa. O candidato Marcelo Brandão tem 1 minuto para a réplica. Valeu agora. Eu quero dizer ao candidato que as palavras dele equivocadíssimas, inclusive quando disse que eu sou sobrinho do ex-gestor, na verdade ele é tipo minha esposa, o equívoco começa daí, não justifica o caos que se instalou na saúde de Pirá nos últimos anos. A grande testemunha do caos instalado em Pirá na saúde é justamente a população de Pirá. E outro ponto que a agressividade política do candidato também não deixa que ele seja levado para uma racionalidade, é quando ele acusa a Clínica Santa Helena de ser uma clínica particular, eminentemente particular, com interesses do seu proprietário. Na verdade, se trata de uma clínica que está instalada em Pirá há mais de 50 anos, uma clínica que sempre serviu em todos os momentos a comunidade, recebendo pelo trabalho ou não, e num dado momento da sua existência, ela contou com recursos do SUS, Sistema Único de Saúde, para atender justamente o público. Vamos para a próxima pergunta, o próximo assunto. Quem vai responder é o candidato Aníbal Ramos Aragão, já que o primeiro foi Marcelo Brandão. A pergunta é sobre geração de empregos. Candidato, é um dos calcanhares de Aquiles, sem sombra de dúvida, dos governantes, a geração de emprego e renda. E Pirá não é diferente, haja vista que nós temos milhares de piraenses tendo que ir embora do nosso torrão natal para poder ter um sustento para a sua família. No seu plano de governo, o que é que o senhor pensa para equacionar esse problema, geração de emprego e renda em Pirá? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Primeiro, voltando atrás, se Pirá hoje vive esse caos, como disse o meu concorrente, o grupo dele mandou em Pirá 50 anos, foi o causador, digamos, de atraso de Pirá. Se hoje tem a maioria da juventude, a maioria das pessoas que não tem condições de trabalhar, candidato, foi o grupo de Vossa Excelência que foi o idealizador de tudo isso, do atraso de Pirá. Quero dizer que no meu plano de governo está sim, principalmente a geração de emprego e renda. Vamos focar no polo do couro. Somos uma terra potente para isso. Vamos trabalhar duro, buscar apoio ao lado do governo do Estado, do governo federal, para a geração de emprego e renda para a nossa população de Pirá. Quero dizer que, apesar da dificuldade que atravessa o país que vem atravessando, Pirá
teve 1.800 moradias construídas pelo nosso governo e que gerou diretamente em torno de 3 a 4 mil empregos aí, direto, aproximadamente por 2 anos e meio, 3 anos, todos os pais de família trabalhando na mão de obra e comprando e morando aqui no comércio local. Mas essa é uma preocupação que tem que ser levada adiante. Contar com o apoio da população, dos nossos empresários e buscar parceria para reforçar o emprego e renda para a nossa juventude, porque eu sou uma vítima dessa também. Saí do meu estado, da Bahia, para o estado do Mato Grosso, com 17 anos de idade, para trabalhar na vida dura, como se fosse uma escravidão, para viver com dignidade, porque o meu município, pelos qual comandavam, não teve essa preocupação de se preocupar com os filhos do município de Ibirá. Mais alguma coisa? Então, gente, quero dizer a vocês, isso será um compromisso, está em meu plano de governo. E se eleito for dia 2 de outubro, estou confiante, vamos trabalhar para mudar essa realidade dura e crua que a população de Ibirá vem enfrentando. Quero dizer que também houve vários avanços relacionados ao emprego. Aqui vivia se perambulando na porta da prefeitura as pessoas garis do nosso município. 3, 4, 5, 6 meses passando fome, trabalhando e passando fome na gestão do seu governo, do seu grupo político, que não teve pena e nem rancor com a nossa população de Ibirá. Então, quero dizer a Vossa Excelência que o seu governo, o seu grupo, nesse sentido, foi uma grande vergonha para a população de Ibirá, a nível de Bahia, a nível de Brasil. E lá na frente eu vou poder lhe mostrar aqui os dados que eu tenho em documento para lhe mostrar, e que vocês são muito bons de fantasias, mas que na prática é só balela, nada de bom para o povo de Ibirá. O candidato Marcelo Brandão tem 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato. A partir de agora. Bem, o candidato de oposição, ou ele não falou de geração de emprego, ou ele está falando de outro município e não do município de Ibirá. Nós temos um marco na história de Ibirá, que é justamente a indústria Paquetá de calçados, que empregou no primeiro momento cerca de 2.000 pessoas. O nosso grupo político, com força, demonstrou que tem força e trouxe para cá, com a força política do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, do nosso líder político falecido, Delora Martins da Silva, e Ibirá recebeu esse verdadeiro presente. Ao contrário disso, o grupo político que apoia o candidato de oposição, há cerca de 6 anos atrás, teve a oportunidade de ampliar os empregos na fábrica Paquetá de calçados. 700 empregos seriam criados. E o ex-prefeito Diomário Sá, que apoia a candidatura do nosso opositor, disse que não tinha recurso suficiente para fazer isso. E você sabe qual é o resultado? 350 empregos foram para o município de Rio Barbosa, 350 empregos foram para o município de Riachão de Jacuípe. É hilário, portanto, o candidato falar de geração de emprego. Eles tiveram 11 anos e meio e não geraram um só emprego no município de Ibirá. Não atraíram uma indústria. É hilário também o opositor falar, talvez por desconhecimento, de pano de couro em Ibirá. Ele e o seu grupo político deixaram o governador Wagner transformar pintadas em Tempo. O candidato Aníbal tem 1 minuto para a réplica. Eu não falo com desconhecimento, candidato. Primeiro porque eu moro em Ibirá, sou filho dessa terra. E quem não lhe conhece o senhor, lhe compra o senhor como bom moço. O senhor, um rapaz cheio de maquiagem, cheio de conversa bonita, mas na vida, na prática, na vida pessoal do senhor, é totalmente diferente, candidato. E o senhor não pensa que o senhor, com sua lábia, o senhor vai conseguir enganar o povo de Ibirá, não, candidato. O tanto que o senhor tem enganado. Agora, eu quero dizer ao senhor que esse candidato é quem sabe valorizar o emprego, porque eu sou trabalhador. Eu sou um homem que tem a mão calejada. Eu posso não ter tido a oportunidade de alisar uma banca de uma faculdade como o senhor alisou. Mas eu tenho uma coisa que é caráter, dignidade e ética na minha vida. E a minha vida é um livro aberto para que todos possam julgar e olhar o meu passado. Mas quero dizer ao senhor, irei trabalhar, sim, duro, para mudar essa realidade do nosso município. Muito obrigado. Vamos agora ao próximo tema. Marcelo Brandão respondendo. Educação. É um tema também de suma importância para a nossa comunidade
pois nós sabemos as deficiências, tanto dos profissionais, salários e também equipamentos, os próprios colégios. Nessa área da educação, Marcelo Brandão, no seu plano de governo, o que é que Ibirá poderá melhorar do que aí está? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Eu, ainda me reportando à passagem anterior, eu esperava que o candidato perdesse as estribeiras lá no meio do debate, mas ele começou a perder as estribeiras muito cedo. Eu quero falar de educação, nós precisaríamos de muito tempo para falar da educação. O ponto crucial, sem nenhuma dúvida, é justamente a valorização do profissional de educação. O profissional de educação, Brasil afora, tem sofrido com a luta por melhores salários, a luta por melhores condições de trabalho. E nós temos sentido e assistido em Ibirá momentos que são realmente tristes para a nossa educação. Eu, para citar alguns, quero falar, por exemplo, na reforma e na organização dos prédios, dos aparelhos públicos da educação para receber os alunos no início do ano letivo. É uma vergonha. Os 11 anos e meio, se eles acham pouco tempo, pelo amor de Deus, é muito tempo. Começamos em vários anos o ano letivo com atraso imenso por falta de recondicionamento dos prédios públicos. Ano passado, foi destinado uma verba da ordem de R$900 mil, a Câmara de Vereadores votou para a recuperação e reforma de prédios públicos. E só para citar um exemplo, a escola Belor Martins, no distrito Bonfim, não recebeu nem uma mão de cal. Então, se você observar que os prédios públicos precisam estar preparados para o ano letivo, que não devem começar com atraso, há uma deficiência muito grande na saúde de Ibirá. Sem falar, por exemplo, no transporte escolar. Nós recebemos queixa a todos os momentos do transporte escolar, com pneu careca, transporte escolar sem condição de transportar as crianças, uma Kombi na região da Gameleira que leva 18 pessoas no seu interior. Então, a saúde de Ibirá, a educação de Ibirá precisa de uma reciclagem total, a partir da valorização do profissional em educação, em seguida o respeito pelo aluno, que deve transitar com mais segurança pelo município, e, por fim, o recondicionamento, a reestruturação, as reformas dos aparelhos de educação, de modo que não se atropele o ano letivo. É isso que nós esperamos no futuro bem próximo. O candidato Aníbal tem 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato a partir de agora. Eu quero dizer ao candidato que estou extremamente tranquilo, candidato. Eu não estou aqui exaltado. Eu acho que o senhor está exaltado, porque o senhor demonstrou aí não conhecer nada de Ibirá e nem tampouco da realidade de Ibirá. O colégio Belor Martins foi recuperado 100%. Então o senhor não tem do Bonfim e o senhor não conhece o Bonfim. O senhor tem uma vereadora do Bonfim, pergunte a ela, o colégio Belor Martins foi 100% recuperado agora, está novinho em folha. E recuperamos a menor parte das escolas do município, o senhor, porque não conhece de gestão pública, o senhor não conhece de orçamento, pensa que dinheiro público, como fosse o fundo da minha casa ou o fundo da sua casa, chega lá e faz o que quer. Orçamento é orçamento, tem que se falar com metas, tem que se ter planejamento, candidato. Não se pode apenas por falar se achar que vai governar Ibirá. O senhor dizia no seu programa de governo, no seu programa do rádio, que Ibirá recebia 10 milhões de reais. O prefeito que está assumindo aí agora está sabendo que é 7 milhões e pouco que recebe o município de Ibirá. Para onde foram os 3 milhões? A pessoa não deve viver faltando com a verdade, candidato. Quer dizer o senhor que em nosso governo, no nosso grupo, os profissionais foram muito contemplados. Primeiro, o plano de carreira do nosso funcionário, que vivia perambulando na porta da prefeitura, dias e noites, greve, a PLB, Sindicep, e nunca tiveram o direito de gozar do plano de carreira. Seu tempo, candidato. E nós conseguimos realizar ao povo. Seu tempo. Marcelo Brandão tem 1 minuto para a réplica. A partir de agora. Bom, 1 minuto é muito pouco, mas eu quero dizer que o candidato precisa aprender e saber o que é ano letivo. Ele falou que fez reforma agora. O ano letivo começou com atraso no início do ano, mas ele vai fazer essa reciclagem. Com relação à receita, candidato, o senhor precisa também saber diferenciar a receita corrente do município e a receita de capital.
A receita corrente é aquela que faz o custeio, e a receita de capital é aquela oriunda de emendas parlamentares, oriunda de convênios federais e estaduais. Eu quero mostrar ao senhor que em dezembro de 2015, a receita corrente, a que faz o custeio da máquina, bateu no mês de dezembro de 2015 R$ 10.934.000, sem contar com a receita de capital, que é aquela oriunda de convênios, que bateu no mesmo período cerca de 12 milhões de reais. Está aqui, fonte, site do TCE. Portanto, tem meses que passam os 10 milhões de reais. Seu tempo. Vamos ao próximo tema, respondendo Aníbal Ramos da Câmara. Segurança pública é outro problema grave em nosso município. Nós sabemos que a segurança pública é um dever do Estado, mas o município não pode se furtar de se preocupar pelos seus munícipes. Nessa área de segurança, candidato, o que é que o seu plano de governo tem para que a gente possa realmente trazer a tranquilidade à nossa comunidade? 3 minutos para a sua resposta. Primeiramente, em nosso plano de governo, temos aí a implantação da Guarda Municipal. Primeiro, eu vou municipalizar o trânsito, porque o trânsito de Ibirá hoje não comporta mais o nosso fluxo de veículos, de pessoas, e é preciso municipalizar o trânsito. Na municipalização do trânsito, nós vamos implantar a Guarda Municipal equipada, aparelhada, pessoas que tenham treinamento, passar por uma reciclagem, um convênio com as polícias militar estadual, a Polícia Civil, e a gente fazer uma parceria e criar definitivamente a Guarda Municipal, que é o sonho do povo de Ibirá, está no nosso plano de governo. Isso é uma das primeiras metas alcançadas, porque a população está clamando por segurança. E além de tudo isso, vamos criar nos distritos do nosso município, botar a subdelegacia, porque está na lei orgânica do município, os distritos têm que ter subdelegacia. E as guardas armadas, que vai estar motorizado, vai passar por uma academia e vamos ter rondas na zona rural para inibir esses indivíduos que tanto causam mal à nossa população de Ibirá. E dentro desse contexto também irá fazer as rotatórias da nossa cidade, as mãos duplas, mão e contramão, será toda sinalizada a cidade para que a gente possa definitivamente acabar com esse gargalo que é a questão da segurança pública aqui no município de Ibirá. Senhor, tem tempo, se quiser continuar. Então, tem 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato. A partir de agora. Eu fico satisfeito do candidato de oposição já ter lido o nosso plano de governo. Por quê? Pela Guarda Municipal, que ele e os que lhe antecederam forneceram ao município de Ibirá nos últimos anos, a gente vê que essa história foi tirada do nosso plano de governo. Ibirá não tem uma guarda municipal decente. A Prefeitura de Ibirá, ao longo dos 11 anos e meio, dos quais fez parte o candidato de oposição, não se preocupou de forma alguma com o investimento municipal na segurança pública. Apenas isso serviu para tratar mal o dinheiro público do povo de Ibirá. Haja vista que no último São João há uma investigação que se diz que a Guarda Municipal recebeu R$26 mil para um trabalho de 4 dias. Esse é o nosso plano de governo. Nós temos sim essa ideia. Nós falamos no Conexão Chapada há mais de 6 anos de um plano gestor de trânsito, de uma reformulação do trânsito de Ibirá. Nós falamos que o trânsito precisa ser municipalizado e essa é a nossa previsão. Eles tiveram 11 anos e meio para fazer, não fizeram e agora faz essa retórica que não vai mais agradar aos ouvidos do ibiraense. Pura retórica, pura balela. O candidato Aníbal tem 1 minuto para a réplica. Eu não sei se foi eu que copiei, não sei se o senhor copiou do meu. Está no meu plano de governo, não é o senhor que vai poder tirar. Eu quero dizer ao senhor que o senhor não vai poder executar o seu plano, primeiro o senhor não vai chegar, porque o povo não acredita no senhor, porque o senhor é a pessoa que falta com a verdade a todo instante. Então quero dizer que eu botarei sim na prática
essa é uma batalha nossa, não apenas do gestor, mas do povo de Ibirá. Quero governar com o povo, discutindo com o povo, planejando um Ibirá para o futuro. Não apenas Ibirá para as minhas famílias. Quero governar Ibirá para o povo de Ibirá. Planejando, discutindo o que há de melhor para mudar a vida do povo. Não só apenas na segurança pública, porque a segurança é um direito do cidadão, um dever do Estado. Não quer dizer, candidato, a Prefeitura Municipal de Ibirá arca com quase tudo a segurança pública, só não apenas o salário, mas paga aluguel, dá combustível, mantém a estadia, a alimentação. E o senhor, não? Muito obrigado. Bem, chegamos então ao final do segundo bloco. Nós vamos para mais um intervalo para os patrocinadores do programa Multishow do Top Sport. A partir de agora, os 4 coordenadores que estão sentados na frente, que terão direito a vir até os seus candidatos. A partir de agora, você aí nos estúdios, Stefano, vamos então aos parceiros do Multishow Top Sport. De outra forma, o mesmo candidato que foi prefeito de Ibirá decretou o estado de calamidade e em seguida revogou o decreto. Revogou o decreto para fazer um São João que está também sob investigação no Ministério Público de Ibirá por superfaturamento. Então, falar é muito fácil. Vocês observem que ele está remontando histórias da época dos ex-prefeitos. Nós estamos discutindo hoje. E hoje, quem está inadimplente com a população de Ibirá é o senhor. Bem, nós encerramos... Eu tenho perdido o teu direito. Não tem agora. Depois, a sua comissão vai levar para lá praticamente. Bem, nós chegamos ao final do terceiro bloco. Nós vamos agora para o intervalo da rádio, no bloco comercial da rádio. As duas comissões têm 10 minutos para conversar com seus candidatos. Aí nos estúdios, Stefano, vamos então para vereadores de Ibirá, através da sua rádio Ibirá FM 104,1, através do nosso portal www.ibirafm.com.br e também através do nosso aplicativo. Vamos para o terceiro bloco e nesse terceiro bloco, cada candidato fará 2 perguntas para o seu adversário, para os temas que nós iremos sortear agora. Primeiro, iremos sortear quem começa fazendo a pergunta. Marcelo Brandão começa fazendo a pergunta. O assunto que ele irá fazer a pergunta é infraestrutura. Apenas nesse tema você fará a pergunta ao candidato Aníbal Ramos Aragão. O senhor tem 1 minuto para formalizar a sua pergunta e o candidato Aníbal terá 3 minutos para responder. A partir de agora, seu minuto. Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao meu candidato a vice-prefeito, doutor Zé Ricardo, que faz presente. Eu queria perguntar ao candidato o seguinte: os mananciais de água são vitais para o nosso semiárido, isso é fato. Nós temos em Ibirá a barragem do Encantado, a barragem do Trapiá, açudes da Lagoa das Pedras, do Bonfim, da região da ilha, açude de Mário do Senhor, açude da Laranjeira e tantos outros trazidos nos governos Roberto Sintra, Mená Costa Santos, Luiz Carlos Martins. Por que o senhor, candidato, e o seu grupo descuidou também dessa área e não construiu açudes e barragens? O candidato tem 3 minutos para a sua resposta a partir de agora. Primeiro, quero dizer ao candidato que a infraestrutura ela não se ateia apenas em Aguada. A infraestrutura ela se ateia toda uma gestão em todo o município de Ibirá. Quero dizer ao candidato que há muitos açudes em nosso município, mas porém desordenado. Há muitos açudes. Quem primeiro construiu o açude de Ibirá foi o deputado Jurandir Oliveira, quando prefeito. Vocês fizeram alguns barreiros. A única guarda que vocês fizeram maior foi a guarda da Lagoa das Pedras, mas agora ampliamos na totalidade mais 100%. E as outras apenas fizeram limpeza. Nós limpamos todas as aguadas do município de Ibirá, agora recentemente. Colocamos água em quase todos os povoados do município de Ibirá. O exemplo, onde é que está o São Roque? Lá tem água. Onde é que está o Coração de Maria?
tem água. Onde é que está Alfel, água tratada? No passado, João Velho recebeu água bruta. Esse vereador lutou e conseguiu botar uma tratada em João Velho, Tamanduá, com exceção de caixa d'água, caiaba de qualidade. Tem 8 poços artesianos, água de primeira qualidade, melhor que água mineral, trazido do nosso governo, inaugurado agora recentemente. Sei que é preciso, sim, levar para o conhecimento das escolas, chamar para a responsabilidade, e é preciso perenizar o nosso rio, fazer grandes aguadas para melhorar a vida do homem que vive no campo. Sei que há muito a fazer, não apenas em Aguada, mas também a questão de nossas rodagens de estrada em nosso município. Tem que fazer um trabalho de encascalhamento para melhorar a vida do homem e da mulher que mora na zona rural. Damos melhores condições para que eles venham ter condições de acesso livre à nossa cidade. E quero dizer ao candidato que fiquei à frente da prefeitura por apenas 9 meses. Mas se o senhor for daqui para o João Velho e para outros lugares, Coração de Marisol, o senhor vê muitas cascaeiras que a gente fizemos aí, caçaremos uma boa parte das nossas estradas, que é também dentro da infraestrutura, recuperamos todos os canteiros daqui do centro da nossa cidade, que está dentro da infraestrutura, recuperei o centro administrativo aqui dentro da infraestrutura, recuperei, fiz vários calçamentos, a Praça de João Velho também é infraestrutura, calcei a Mauro, que é infraestrutura, uma ponte que liga a Rádio do seu sogro, há 30 anos de promessa que os senhores não fizeram, Aníbal fez, a ponte Eloy Marques, fiz a travessa Benjamin Sampaio, primeira, segunda, terceira, quarta travessa Benjamin Sampaio, fiz o calçamento da rua da Avenida Evangelista Sobrinho. Quero dizer a vocês que em 9 meses, com dificuldade de orçamento, consegui fazer tudo isso, candidato. Agora imagine eu, com 4 anos, com a gestão de prefeito, a transformação que Pirá sofrerá. Seu tempo esgotou. Marcelo, o candidato tem 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato. A partir de agora. Candidato, agora eu tive a certeza que o senhor está bem assessorado, porque rodeou e não respondeu a pergunta. Por que é que o seu grupo, que está há 11 anos e meio no poder, e o senhor está incluído nele, não construiu açudes e barragens? Eu acho que o senhor agora, que está sendo ouvido em todo o município através da Rádio Pirá FM, ofendeu o povo do interior do município, porque o senhor chamar os mananciais de águas que foram feitos de barreiros, o senhor está ofendendo, por exemplo, as pessoas do Trapiá, que tem lá a barragem do Trapiá, que é um espetáculo. Candidato, se o senhor não conhece, vá conhecer. Tem a barragem do Encantado, que é outro espetáculo. São realmente mananciais de água importantíssimos. O açude da Lagoa das Pedras, o açude da ilha, que é da região do candidato, só precisa conhecer o açude do Bonfim, é espetacular. A barragem da Laranjeira é um mundo de água, e ele chama de barreiro. Realmente não respondeu a pergunta, não fizeram mananciais de água, não se preocupam com o nosso semiárido. É isso que ficou claro no candidato, que perguntado sobre água, vem falar de uma ponte que fez, de um calçamento. Pelo amor de Deus, candidato, vá conhecer o município. O senhor tem 1 minuto para a sua réplica, candidato senhor. Então o senhor não conhece nada de infraestrutura, candidato. O senhor está mostrando desequilíbrio para administrar. O senhor acabou de dizer, porque essa área abrange toda a infraestrutura, candidato. Eu quero dizer que foi barreiro porque foram obras superfaturadas. E eu acompanhei, e eu tenho aqui papel para lhe mostrar que foram obras superfaturadas, candidato, no governo do seu tio. O exemplo do canal de esgoto ali é a infraestrutura. Ali recebeu 5 milhões, se gastou 2 milhões e pouco, e 3 milhões o gato comeu. Então eu quero dizer ao senhor que o senhor não fala a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. E infraestrutura abrange, é o coração da gestão. É preciso priorizar toda a infraestrutura, não apenas manancial de água. Vamos fazer, sim. Vamos esterilizar os nossos rios, vamos trabalhar, fazer grandes açudes, sim. Agora eu quero dizer que o que tem para o tamanho de Pirá é barreiro, candidato. Me desculpe. Agora eu farei açude de grandes portes. Tempo. Vamos agora, Marcelo Brandão, aliás, Aníbal, perdão, fazendo a pergunta para Marcelo Brandão sobre assistência social. Esse é o tema que o senhor vai fazer a sua pergunta. Você tem 1 minuto para fazer a pergunta, valendo a partir de agora.
No seu plano de governo, candidato, o senhor está dizendo aqui que na assistência social só vai comprar uma ambulância com dinheiro da assistência social. Eu queria que o candidato me explicasse como é que o senhor vai conseguir comprar uma ambulância com dinheiro da assistência social se a ambulância é de um hospital e não de assistência social. Candidato, a sua pergunta é um tanto quanto estranha. Primeiro porque no meu plano de governo não está escrito que o recurso será da assistência social. O recurso será de onde estiver esse recurso disponível. O que a gente não pode continuar, candidato, é com assistência social precaríssima. Eu tive informações ontem de uma moça que estava precisando ganhar menino, muito pobre, e veio de motocicleta para a cidade. Isso aconteceu há cerca de 2, 3 meses, e ela veio de motocicleta, porque a assistência social, a saúde de Ibirá, não dispunham, durante esses 11 anos e meio que vocês ficaram lá, de um veículo, de uma ambulância, para trazer as pessoas que vão ganhar menino. Portanto, sua pergunta não tem procedência. Eu mantenho o meu plano de governo, que está feito desde 2012. As pessoas que querem ganhar menino, as gestantes, vão ter uma ambulância para se deslocarem à sede do município, e o recurso vai ser encontrado. Vai ser encontrado, aliás, eu vou falar daqui a pouco de superfaturamento, e esse assunto o governo de vocês conhece de perto. O senhor rodou, O senhor tem 1 minuto. o senhor rodou, também não me respondeu. Então o senhor, no dia de assistência social, praticamente o senhor não entende praticamente nada de assistência social. Primeiro, quando o seu tio era prefeito de Ibirá, só existia 2 programas de assistência social. Hoje nós temos 26 programas de assistência social atendendo as famílias carentes do nosso município. Então o senhor não tem moral nenhuma para falar sobre assistência social, porque no passado era uma miséria que as famílias humildes do município atravessavam. Então o senhor, nessa parte, não tem nada, moral nenhuma para falar sobre assistência social. Vamos agora ao próximo tema, que Marcelo Brandão vai estar fazendo a pergunta para a Aníbal. Meio ambiente. O senhor tem 1 minuto a partir de agora para fazer sua pergunta. Candidato, o senhor está lendo meu plano de governo e vai aprender com ele. Meio ambiente, ao longo de 11 anos e meio das administrações ligadas ao senhor e ao seu grupo político, a Caboronga acabou, simplesmente acabou a Caboronga. Por que tanta perversidade com essa verdadeira riqueza de Ibirá? O senhor tem 3 minutos para responder. Primeiro, quem começou a acabar foi o governo de Vossa Excelência, do seu tio, que não teve o cuidado de olhar para a nossa zona rural, para o nosso meio ambiente. Deixou, quando o governo do doutor Diomar assumiu a prefeitura, já não existia mais, já tinha acabado a nossa mata da Caboronga, não existia mais na nascente. O nosso amigo ali comprou a mata da Caboronga e vem revitalizando a mata da Caboronga, mas nosso plano de governo está aí para no futuro se tornar patrimônio histórico da União. Vamos trabalhar no tombamento, ou se possível, comprar o município para se tornar um patrimônio da União, candidato. Quero dizer que os seus correligionários foram quem destruíram a mata da Caboronga praticamente todo, inclusive o seu avô da sua esposa, que tinha fazenda lá, destruiu a maior parte da mata da Caboronga. Então, uma pessoa que não tem moral para falar sobre essas coisas, que foram o causador lá atrás. Primeiro, o lixo do nosso município era dos povoados, e piada lá dentro dos povoados, carregando de galinhota e de carroça. Nós colocamos o compactador para fazer a coleta dos povoados e trazer aqui para o aterro que o seu tio comprou e não pagou, quem pagou foi o governo do doutor Diomário. Então, quer dizer, quer falar de coisa que no passado ele se prejudicou a população, quer dizer que foi o governo que estava aí. Eu não quero dizer que ele também não tem a culpa desse particular. Eu não quero aqui defender a pele de ninguém. Quero aqui dizer que ali para prefeito as coisas serão totalmente diferentes, porque eu sou um homem que vive da zona rural, conheço a zona rural como a palma da minha mão. Eu sou um burguês, vive na cidade, não conhece nada da zona rural. Mas eu quero dizer ao senhor que eu, prefeito de Ibirá, terá sim um prefeito amigo que vai olhar tanto pelo meio ambiente e para as pessoas que vivem nele e que vivem na zona rural. O senhor tem 1 minuto e meio para comentar a resposta. O senhor continua sem substância nas suas respostas.
E eu quero dizer que Caboronga eu conheço, os mananciais de água eu conheço. O nosso plano de governo prevê sim a revitalização total da Caboronga. Inclusive, quero mandar um abraço ao doutor Jolivão Soares, que ele sim tem grande interesse com a revitalização da Caboronga. Mas o candidato não tem sustentação no que diz, porque foram passados 11 anos e meio, agora que se lembra, de um governo de continuidade. E ele continua dizendo, seu tio não fez, seu tio não fez. Ele está se referindo ao doutor Luiz Carlos Santos Martins, que sem dúvida alguma foi o prefeito que deixou obras e serviços em Pirá de grande relevância. Ao contrário, ele diz aí, vou planejar Pirá para o futuro. Eu lembro a ele, doutor Ana Verena, em 2012, disse a mesma coisa. O senhor tem 1 minuto para a réplica. O senhor, eu acho que o senhor que está falando meu plano de governo é o senhor, candidato. Ainda graças a Deus o senhor está conseguindo para poder o senhor ter um norte nas suas falas, porque o senhor não conhece nada da zona rural, de meio ambiente muito pior. Eu quero dizer ao senhor que as minhas respostas que eu estou dando aqui, candidato, são convincentes, são respostas verdadeiras, não é da boca para fora. Estou falando aqui com a razão e com o coração. Se não está agradando Vossa Excelência, eu não estou aqui para lhe agradar ao senhor. Estamos aqui para debater Ipirá, debater projetos e programas. Eu não estou aqui para agradar Marcelo Brandão. E nem estou poucas pessoas está aqui para me agradar, não. Eu estou aqui para agradar a sua pátria. Mas quando eu quero dizer a seu tio, o senhor mandou Ipirá 50 anos, candidato. O seu grupo mandou Ipirá 50 anos. Então, se tem um atraso, foi vocês que tem um atraso de 50 anos, atraso perverso que vem perseguindo a nossa população de Ipirá. E o senhor quer voltar para esse tempo, Seu tempo do atraso. vencido. Bem, a última pergunta desse bloco, o vereador Aníbal vai fazer a pergunta a Marcelo Brandão sobre esportes. O senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Candidato, o esporte não é apenas futebol. Eu sou um candidato que gosta de todos os esportes do município. Gosto de futebol, gosto de cavalgada, gosto de vaquejada, gosto de dominó, gosto de futsal, gosto de vaquejada. Eu gosto de todos os esportes. E por onde eu ando, eu nunca vi um candidato fazer parte de esporte nenhum. Quero perguntar ao candidato, o seu prefeito, o que é que o senhor tem para oferecer pelo esporte de Ipirá, tendo em vista quando o seu grupo estava no poder, acabou o ginásio de esporte, destruiu o estádio de futebol, deixou fechado, o nosso grupo reabriu o estádio de futebol, reabriu o estádio, tinha uma quadra poliesportiva, hoje tem 13 quadras poliesportivas, deixou um convênio aí com a Liga, para a nossa seleção, o prefeito está aí, cortou, não pagou. Eu queria que o senhor me dissesse o que é que o senhor tem para falar sobre o esporte do nosso município. 3 minutos, candidato, para o senhor responder. Sou muito passado muito tempo fora do município de Ipirá. Ainda bem que só acertou uma, né? Eu realmente não pratico esporte, não sei jogar bola, e ele acertou nessa. Mas quem assistiu, e o candidato tem 50 anos de idade, deve ter assistido, quem assistiu o governo de Roberto Sintra, já que ele disse que nós ficamos 50 anos no poder, viu que Roberto Sintra foi um prefeito que incentivou o esporte, incentivou a juventude no esporte. Naquela época, se treinava handebol, voleibol, basquetebol, e Roberto Sintra comprou um ônibus para que as equipes, as equipes das escolas fossem disputar campeonatos em outros municípios. Houve valorização do esporte pelas pessoas que governaram o município, que são do nosso grupo. Vocês se lembram também do governo do Luiz Carlos, ele acabou de dizer, o estádio ficou praticamente pronto, mas agora a grande obra que fizeram no estádio para complementar o trabalho foi colocar os postes dentro do campo de futebol. São coisas que não se entende. Vocês observam que existem quadras poliesportivas sendo construídas no município, construíram algumas com os recursos federais, outros ficaram no meio do caminho. Mas não há incentivo, e isso, candidato, você vai encontrar aqui no meu plano de governo. Não há incentivo para que instrutores possam ensinar à juventude, aos alunos de escolas, a prática de esporte, para que se fomente campeonatos. As quadras são construídas e são deixadas aí, para as pessoas utilizarem da forma que quiserem. Portanto, o poder público precisa incentivar a prática do esporte com instrutores de esporte que possam trazer a juventude para o esporte.
É essa a nossa intenção, está contida no nosso plano de governo e será feito com certeza absoluta a partir do dia 1º de janeiro de 2017. O senhor tem 1 minuto e meio para comentar a resposta. Foi, mais uma vez o candidato não fala a verdade e não fala as coisas certas. O senhor, candidato, é candidato de maquiagem. O doutor Gilmário, ao assumir a prefeitura, encontrou a maior inadimplência que podia existir em um município de Pirá. O seu tio, ao não apagar da luz, confessou um débito do INSS e o senhor devia ser o advogado dele, de 26 milhões, travou todo o município, inclusive o estádio ficou 3 anos sem poder terminar, porque estava todo deteriorado, não tinha um centavo e não podia tirar uma certidão no município de Pirá. E o senhor é advogado do seu tio. Agora imagine o seu prefeito de Pirá, quanta barbaridade o senhor não vai fazer com o Pirá, candidato. Até que não lhe conhece, pensa que o senhor é esse rapazinho doce, como parece ser. Coitado do povo de Pirá. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Esse candidato que tem essa aura de honesto, ele está agora respondendo a uma ação civil pública que já está protocolada por improbidade administrativa, porque a concessão de empréstimos consignados ele descontou do funcionário e não repassou ao banco. De outra forma, o mesmo candidato que foi prefeito de Pirá decretou o estado de calamidade e em seguida revogou o decreto. Revogou o decreto para fazer um São João que está também sob investigação no Ministério Público de Pirá por superfaturamento. Então, falar é muito fácil. Vocês observem que ele está remontando histórias da época dos ex-prefeitos. Nós estamos discutindo hoje. E hoje, quem está inadimplente com a população de Pirá é o senhor. Bem, nós encerramos... Eu tenho ofendido o teu direito. Não tem agora. Depois, a sua comissão vai levar para lá praticamente. Bem, nós chegamos ao final do 3º bloco. Nós vamos agora para o intervalo da rádio, no bloco comercial da rádio. As duas comissões têm 10 minutos para conversar com seus candidatos. Aí, nos estúdios, Stefano, vamos então para cada candidato que vem daí e me manda. Façam a filtragem agora das perguntas, tá certo? Para saber quais são as perguntas que nós vamos fazer. Não, é para filtrar, é para filtrar. É precisa de tempo. 2 perguntas de cada, pode. Vou pedir aqui ao meu ex-professor do latim, né? Não, por favor, não pode. Não pode. Tem que ser vocês, tirar 2 perguntas. Tirar 2 perguntas. Tirar 2 perguntas de cada pode. Atenção, 30 segundos para nós retornarmos. Oi, Estamos de volta aqui pela sua Rádio FM 104,1. Você conosco nos 4 cantos da Bahia, pela 104,1. Nos 4 cantos do planeta, pelo nosso portal www.fm.com.br e também através do nosso aplicativo. Boa noite, já noite de sexta-feira. Estamos aqui no plenário da Câmara de Vereadores com o debate entre os candidatos Aníbal Ramos Aragão e Marcelo Brandão. Vamos agora para o 4º bloco. Nesse bloco, cada candidato vai responder 2 perguntas que vêm da plateia. As perguntas estão com a comissão julgadora que está fazendo a triagem. Vamos sortear já quem vai fazer a pergunta. Separa as perguntas, 2 de cada. 2 de cada. Vamos ver então quem vai começando a fazer, respondendo a pergunta. Esse 4º bloco, então nós temos as perguntas. Enquanto chegam as perguntas, direito de resposta do candidato Marcelo Brandão, que veio de lá. Não cabe direito de resposta quando mesmo disse que a clínica do tio da esposa e não do candidato.
a reclamação, então a comissão não acatou a reclamação do direito de resposta da coligação de Marcelo Brandão. Vamos então à primeira pergunta para Aníbal Aragão. Primeira pergunta para Aníbal Aragão. Uma das perguntas segura a outra. Senhor Aníbal, a população de Pilar teve acesso ao seu plano de governo. Qual foi a tiragem? Quando foi registrado o seu plano de governo? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. A partir de agora. Foi no início da registro de candidatura. Assim que registramos acabou o plano de governo, foi junto protocolado no pedido de registro de candidatura. Que eu acho que o candidato adversário também deve ter sido da mesma forma também. Não sei se. Foi... Não pode responder. A pergunta já foi feita uma vez só. Não pode responder. O candidato, não sei informar assim, o número de quantidade, tiramos a quase exemplar, tem que procurar a coordenação para saber a quantidade de exemplares. Pronto? O candidato Marcelo Brandão tem 1 minuto e meio para comentar a resposta. Ao contrário do que disse o candidato, o nosso plano de governo está pronto desde 2012, quando eu perdi a eleição com 49 votos, e ele foi apenas readaptado em função de alguns acréscimos que nós achamos por bem fazer. Nós fizemos a tiragem de 20 mil exemplares desse plano de governo, que já está pronto, sendo entregue ao comércio de Pirá, sendo entregue a professores, ao cidadão de Pirá como um todo, para que ele tenha condição de avaliar. Inclusive a juventude de Pirá está recebendo o nosso plano de governo, que contempla a juventude com geração de emprego, que contempla a juventude com grandes eventos que serão feitos, inclusive para fomentar o nosso comércio, inclusive para trazer essa alegria à juventude, e a perspectiva de uma universidade pública, verdadeiramente uma universidade pública em Pirá. É isso que contempla, entre outras coisas, o nosso plano de governo, que, como eu já disse, está pronto, sofreu uma reciclagem em função do tempo que passou e das coisas que crescem e que modificam o nosso país, e 20 mil exemplares estão à disposição da população de Pirá. Esse é o nosso plano de governo. O candidato Aníbal tem 1 minuto para a réplica. O candidato acaba de dizer que ele é candidato já há 12 anos e até o momento não conseguiu o êxito de chegar e não vai conseguir. Eu sou candidato a prefeito há 60 dias, então o senhor me provou que o seu plano está guardado na gaveta já há quantos anos, e ele deve estar ultrapassado, candidato. E segundo as informações, que o seu plano copiou de Asseminé Salvador, trouxe para Ipirá, aqui para o interior do município da Bahia. Então, o seu plano de governo, para mim, não quer dizer nada. O que importa é o meu, que foi eu que fiz, está aqui com a comunidade, que vai servir muito bem ao nosso povo. Bem, vamos agora para a pergunta que vem do público. Isso. Vem diretamente para cá. O candidato Marcelo Brandão agora vai responder a pergunta que vem do público. O candidato Marcelo fala de valorização dos professores, mas quem aprovou o plano de carreira foi o doutor Tiomário. Fala também em aumento de salário de acordo com o piso, mas Tiomário também quem fez isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem 3 minutos a partir de agora para a sua resposta. Olha, eu acho que cada gestor faz aquilo no momento em que está gerindo o município, que é de interesse da população. Se o doutor Diomário aprovou tudo isso na época em que foi prefeito, ele não fez nada mais do que a obrigação dele como gestor, buscando o direito dos docentes. O que eu digo no meu plano de governo com muita clareza, que não tem 12 anos não, o plano de governo tem 4, a eleição foi em 2012. O que eu digo com muita clareza é que nós vamos procurar, dentro da lei, todas as maneiras possíveis na ordem legal de valorizar cada vez mais o professor, já que eu acho
que tudo começa com o professor na sala de aula. Portanto, os governantes têm, todos eles, no momento em que estão à frente do município, que buscar o que há de melhor, não só para os professores, mas para todos os setores da administração. Nós vamos perseguir em cada setor a valorização dos profissionais. O candidato tem 1 minuto e meio para comentar a resposta. Pois muito bem. O candidato adversário, Marcelo Brandão, o seu tio, quando prefeito, eu vi várias demandas, eu vereador nesta casa, da PLB, sindicato, perambulando para ter o direito do plano de carreira. A gente conseguiu aprovar o Estatuto do Magistério, conseguimos aprovar o plano de carreira, o piso nacional do professor, o piso nacional do agente comunitário de saúde, o piso, todos os direitos que o servidor teve, o nosso grupo deu a eles. Quero dizer mais, adquirimos aí 13 ônibus amarelo caminho da escola, demos dignidade aos alunos do nosso município, que está inserido aí também nessa pergunta, entendeu? Fizemos uma verdadeira revolução para melhorar a vida dos nossos profissionais, dando transporte de qualidade. Hoje tem para ver, estão tendo 3 ônibus, levando 138 alunos, 140 alunos estudando faculdade em Feira de Santana, criado por o nosso governo. Do governo do senhor, do seu grupo, candidato, muito menos pagava salário. Era 3 anos de salário atrasado, ou 3 meses, aliás, de salário atrasado, 13º de salário atrasado. Então, eu não vejo tanta valorização nos profissionais no governo do seu grupo. O senhor Marcelo Brandão tem 1 minuto para a réplica. 1 minuto é muito pouco. Eu queria falar do meu plano de governo, mas ele insiste em falar do tio da minha esposa, que foi prefeito durante 8 anos, então vamos falar. O senhor deve ter ciência, porque foi vereador, inclusive, do grupo liderado pelo Dr. Luiz Carlos, e que o salário mínimo na educação foi instituído no governo do Dr. Luiz Carlos. Nós estamos falando de um governo que simplesmente, entre outras coisas, calçou 158 ruas em Pirá, bairros inteiros, enquanto em 11 anos e meio eles calçaram apenas 7 ruas. É uma coisa absurda a gente falar do passado, mas o passado do nosso grupo é muito mais brilhante do que o passado nefasto dos últimos 11 anos e meio. Bem, vamos para a próxima pergunta. Quem vai responder é o vereador Nilo. Ainda sobre a educação. O plano de carreira dos profissionais do magistério foi atendido desde a gestão do ex-prefeito Dr. Luiz Carlos Santos Martins. Nos últimos 11 anos e meio, nós, profissionais da educação, tivemos 3 greves municipais. Comente por que houve tantas greves. 3 minutos para o senhor responder. Primeiro, as greves são nacional e não municipal. Teve aqui algumas demandas, mas todas as demandas que foram discutidas, que veio para esta casa, eu, enquanto a qualidade de presidente, mediei toda a conversa e todos os pleitos foram atendidos na íntegra, que no passado ele não tinha condições nem de dialogar, porque ele não recebia nem a categoria. Era um verdadeiro carnaval, e o piso que foi pago na época do salário, isso é lei nacional. O gestor tem por obrigação de pagar. Antigamente, se pagava na tesouraria, era por letra. Chegava aqui, começava a pagar de A até B, acabava, voltava na outra semana pagando. E os agiotas todos morando na tesouraria do governo passado, levando o dinheiro do povo de Pirá. Então, quero dizer que no nosso governo foram, sim, respeitados os profissionais. Sei que ainda merece muito mais, porque são pessoas, homens e mulheres, que merecem o respeito de qualquer gestor que por aí passa, porque são essas pessoas que levantam de manhã cedo para pegar o transporte para ir para daqui 20 ou 30 quilômetros ensinar o filho das pessoas que moram na zona rural. Muitas vezes sai de lá 5 da tarde, chega às 7 horas da noite em suas casas. E essas pessoas, candidato, eu, prefeito, vai ser muito valorizado, vai ser muito olhado, porque sei quanto é importante a vida das pessoas que se deslocam, principalmente quem mora aqui na sede ou na zona rural, quem deslocar para ensinar na sede, ou quem também desloca da sede para a zona rural, para o direito de ir e vir.
O candidato Marcelo tem 1 minuto e meio para comentar a resposta. Como disfarça bem esse candidato as perguntas que lhe são feitas, a própria educação respondeu aqui: o plano de carreira dos profissionais do magistério começou a ser aplicado e foi atendido no governo de Luiz Carlos. Mas eu quero lembrar o candidato, quando ele fala desvio de dinheiro, agiotas, etc. Imaginem os senhores, na época do prefeito Luiz Carlos, já que ele quer insistir em voltar ao passado, a receita beirava R$1,5 milhão de reais. E foi feito tanta coisa no município. Luiz Carlos reconstruiu o município, construiu povoados inteiros que viraram cidades pequenas. Imaginem vocês, com R$1,5 milhão de recursos naquele tempo. Hoje, que a receita oscila em torno de 10 milhões, e atenção, candidato, eu estou falando de receita corrente e receita de capital. Depois o senhor dá uma lida nisso. Hoje, que está em torno de 10 milhões de reais, não apareceu nada. Imagine o índice de desvio de recursos. Lá tinha menos e se fez mais. Hoje tem muito mais e se fez muito menos. Agora o senhor se explica, candidato. Você tem 1 minuto para a réplica, candidato. Partilha agora. 1 minuto. Pronto. Já que o candidato quer que eu me explique, a população que vocês que estão aqui em minha frente, isso aqui é cópia de cheque sem fundo da gestão do seu tio. Vários cheques sem fundos. Aqui, ó. O Ibirá do passado, o que era aqui, ó? Cheque sem fundos. Merenda escolar, transporte escolar, até de pães, tem cheque sem fundo de pães aqui nessa nota. Isso é uma vergonha, candidato. O senhor precisa, candidato, se apresentar ao povo com outra característica, candidato. Não querendo debriar o sentimento do povo, porque está aqui documento do seu tio iniciado em vários processos, inclusive de quiçuque. Foi comprou tonelada de quiçuque, se botar em fila, vai daqui nos Estados Unidos, a qual o senhor conhece muito sobre a gente lá. Está aqui, ó. Seu tempo acabou. A pergunta para Marcelo Brandão, a última pergunta desse bloco. Quais as propostas e elementos da sustentação da gestão ambiental que o senhor tem no seu plano de governo? 3 minutos para a sua resposta. Bom, gestão ambiental, a gente já falou alguma coisa sobre isso, e óbvio que nós vamos recorrer àqueles entes que trabalham efetivamente com isso. Nós temos órgãos como, por exemplo, o IBAMA, que nós vamos procurar para procurar reciclar as pessoas do município na questão da gestão ambiental. Nós temos aqui questões cruciais, como, por exemplo, a questão do lixo, que é uma questão que afeta diretamente esse meio ambiente, essa questão ambiental. Nós vamos procurar dar uma melhorada sensível na questão de captação de lixo, de entulho, no lixão que existia e ainda causa um desconforto ambiental muito grande, para que a gente possa adotar o município de uma condição melhor, de um ar mais puro, para que possa ser respirado. Portanto, eu acredito que nós vamos sim, Maraíba, o mundo nos impõe tudo isso hoje, todas as regras ambientais serão aplicadas, nós vamos procurar aplicar essas regras ambientais para que as pessoas vivam uma cidade mais limpa, uma cidade mais respirável. O candidato tem 1 minuto e meio, candidato Aníbal, para comentar a resposta. Sim, iremos lutar duro para mudar essa realidade que é nua e crua. Não apenas também a poluição sonora aqui em nossa cidade. Você está dentro de uma casa, passa um som explodindo os ouvidos das pessoas dentro de suas casas, crianças, idosos, sem nenhum respeito. É preciso também estar atento para essa questão da poluição sonora em nossa cidade. No nosso povoado tem pessoas que falam até de ir embora dos povoados porque a falta de respeito relacionada à poluição sonora é horrível. Mas quero dizer à população de Ibirá que eu, prefeito deste município, terá essa batalha, chamar para a responsabilidade das escolas, inserir uma cartilha escolar mostrando como se deve trabalhar para mudar essa realidade nua e crua do nosso meio ambiente, principalmente do lixo.
E já demos um passo importante, tirando todo o lixo do interior do município, trazendo para o aterro aqui, que também não é um aterro adequado. É preciso melhorar? Sim. Nessa parte aí eu vou a fundo, porque essa é a questão de humanidade, que é preciso melhorar a vida das pessoas. O candidato Marcelo tem 1 minuto para a réplica. Eu acho que tudo que é feito no sentido de melhorar o ambiente onde a gente vive é muito válido. E acho também que, por tudo que tem acontecido no município nos últimos anos, o município precisa de uma reciclagem geral. Quando a gente fala de ambiente, a gente se lembra, por exemplo, das ruas que estão cheias de entulho, a gente se lembra do lixo, eu acabei de falar, a própria poluição sonora, como disse o candidato, é de importância, e nós precisamos fazer um trabalho eficiente, um trabalho de limpeza imediata, mas um trabalho de conscientização da comunidade. Enquanto nós não tivermos uma comunidade consciente de que existe um vizinho do seu lado, de que existem outras pessoas na comunidade com quem se tem que interagir, nós não vamos ter uma plenitude ambiental para a gente viver. Portanto, eu acho que a consciência das pessoas ainda é um fator fundamental. Seu tempo. Bem, nós chegamos ao final então do 5º bloco, né? Do 4º bloco. No próximo bloco, os candidatos, cada um fará 2 perguntas, tema livre, para o seu adversário. A partir de agora, as 2 coordenações têm 3 minutos e 50 segundos para conversar com os seus candidatos. Nós vamos ao nosso intervalo para os patrocinadores, os parceiros do Multishow Top Sport, Stefano. Estamos de volta com o seu programa Multishow Top Esporte, hoje especial, direto do plenário da Câmara de Vereadores de Pirá, onde estamos com o debate com os candidatos a prefeito de Pirá, Marcelo Brandão e Aníbal Ramos Aragão. A mesa julgadora considera que cabe direito de resposta desde quando o candidato Aníbal foi acusado de improbidade administrativa. Foi a decisão da mesa julgadora. O candidato Aníbal terá 1 minuto de resposta, minuto esse que será tirado do candidato Marcelo Brandão quando ele tiver direito à réplica. Está com 1 minuto para o senhor, seu direito de resposta concedido pela comissão julgadora. O candidato citou algo aí que eu não conheço. Primeiro, se paga o consignado é dia 10. Recebi um golpe aqui na Câmara pelo candidato, dia 9, dia 10 era de interesse do novo prefeito pagar e não do mais de Aníbal. Mas até então, não tenho conhecimento, ao chegar em minha mão, irá dar o destino final. Mas eu quero dizer ao candidato Marcelo Brandão que a senhora Maria Antônia Oliveira da Cruz lhe denunciou por estelionato, o senhor devolver 20 mil reais. Está aqui o processo na minha mão, candidato. O que é que o senhor explica para a população de Pirá? Um advogado indiciado por estelionato. Está aqui, em minhas mãos. Bem, esse foi o direito de resposta, tá? Se a comissão entender que também é o direito de resposta, manda para a comissão julgadora fazer esse direito. Vamos passar agora para o 5º bloco. Vamos passar para o 5º bloco. Nesse 5º bloco, os candidatos tema livre para fazer pergunta ao seu adversário. Vamos ver quem começa. Vamos ver quem começa a fazer a pergunta. Tema livre. Terá 1 minuto para fazer a pergunta. Marcelo Brandão, tema livre, perguntando a Aníbal Ramos Aragão. A partir de agora, você tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Eu queria fazer a primeira pergunta ligada à área de saúde. O senhor, candidato, seu grupo político, ao longo dos últimos 11 anos e meio, optaram por um modelo centralizador de saúde, como eu já disse aqui, ficando o Hospital Municipal de Pirá com todo o volume de atendimento, com uma defasagem de cerca de 45 leitos, para que isso pudesse funcionar razoavelmente. O senhor aprova e manteria esse modelo ou mudaria o caminho da saúde de Pirá? O senhor tem
3 minutos para a sua resposta a partir de agora. Primeiro, candidato, no meu plano de governo, a sua pergunta é muito oportuna. A primeira vez que você fez uma pergunta decente. Pergunta oportuna. Eu vou estar aqui no meu plano de governo, nós vamos unificalizar a saúde do nosso município. Vamos unificar todos os PSF e interligar a central aqui no município de Pirá. A pessoa que for atendido na comunidade mais distante do município, lá no PSF, já vai sair com a sua consulta marcada, sabendo o dia que vem fazer a consulta aqui no município de Pirá. Eu quero dizer ao senhor que eu tive tanta preocupação, o período que fiquei na prefeitura, inaugurei uma das maiores obras de Pirá, que é a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, para entregar à nossa população. Por entender que o Hospital de Pirá precisa melhorar. Apesar do Hospital de Pirá foi uma perversidade do seu grupo ter municipalizado o hospital, mas a gente inaugurou a UPA, que está atendendo a todo vapor, atendendo muito bem a nossa população. Quando a gente assumiu o governo, só tinha um PSF, hoje tem 13 PSF. Vamos criar a ambulância de resgate. Porque acontece um acidente na zona rural, as pessoas não têm forma de conduzir as pessoas e causa sequelas graves. Isso vai estar em nosso plano de governo, vamos botar na prática para melhorar a vida do povo. E aquela fila de central de marcação, aquilo vai deixar de existir no nosso governo. Porque eu também não concordo, acho que a central de marcação tem que acabar, que as pessoas não têm que sair de suas casas 4 horas da manhã para vir marcar o seu exame. Então isso vai ser unificado. O hospital atendeu, tem consulta, o hospital marca, o senhor leva o seu bilhetinho sabendo o dia que voltará para fazer o exame ou o laboratório fazer a coleta no lugar devido. E vamos também comprar uma unidade de móveis para atender as pessoas, aonde não tem PSF ainda, chamado Saúde Sem Fronteira dentro do município. E vou atender a população nos 4 cantos deste município, se assim Deus e o povo nos permitir a vitória que está certa dia 2 de outubro. O candidato Marcelo Brandão tem 1 minuto e meio para o seu comentário. Olha, eu acho que o candidato vai precisar de mais 11 anos e meio para fazer tudo isso. Porque são passados 11 anos e meio de um governo de continuidade e isso não saiu do papel. Aliás, eu quero saber, candidato, quantas pessoas já têm acesso ao seu plano de governo. Eu estou curioso em ter o seu plano de governo. Eu acho que modificar, quando o senhor fala em modificar isso aí, o senhor está dando um atestado de que realmente o modelo implantado é um modelo deficiente, deficientíssimo. A descentralização do atendimento de saúde, que está previsto no nosso plano de governo, é uma necessidade. E desde 2012 estava previsto nesse plano de governo. A candidata renunciou, entrou o doutor Benito, infelizmente faleceu, o senhor assumiu por mais de um ano, ou cerca de um ano, o governo e não deu um só passo no sentido da descentralização. Agora, vem falar que vai fazer, é muito fácil, mas eu lhe digo como cidadão de Pirá, eu não espero absolutamente nada de um governo que venha desses 11 anos perversos que nortearam a administração pública de Pirá. O senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Mais uma vez, o candidato mostra insegurança no seu modelo de gestão. Por quê? Então, o senhor não passou na 20 de abril, o senhor vê lá nós temos CRAS, nós temos CREAS, que é ligado à saúde, temos uma UPA, candidato, temos 13 PSE funcionando no nosso grupo, e vamos implantar a maternidade no centro médico, candidato. Aquilo ali vai voltar a ser maternidade, vamos implantar a maternidade no centro médico. Agora, o candidato se preocupa apenas com a clínica do seu tio, está doido para ver se reabre a clínica do tio dele, e está esquecendo da coisa pública que é do povo, candidato. Se preocupe com as coisas do município, candidato. Todo o discurso do candidato, nos falando, só falar em abrir as clínicas do tio dele. Se preocupe com o hospital, se preocupe com o nosso PSF, se preocupe com o centro médico, nossos postos de saúde, isso aí sim, nossa agente comunitária de saúde, que são eles que vão tentar quitar o problema lá no tempo do município. Muito obrigado. Agora o candidato Aníbal tem 1 minuto, tema livre, para fazer a pergunta ao candidato Marcelo Brandão. 1 minuto a partir de agora. Candidato, no seu plano de governo, o senhor disse que vai implantar a central de merenda escolar.
Como é que o candidato garante que essa merenda escolar vai para a mesa das crianças do nosso município vai chegar com qualidade nessa localidade? Porque sabemos que as merendas é feita nas escolas, acompanhado com o conselho da merenda, acompanhado com o nutricionista, acompanhado do diretor, e as pessoas já estão treinadas para fazer isso. Então eu queria que o senhor dissesse como é que o senhor vai conseguir fazer isso e dizer que vai chegar no destino certo essas merendas, porque depende da vigilância sanitária, depende do conselho da merenda, de uma série de questões. Queria que o candidato dissesse como Vossa Excelência vai fazer isso. Candidato Marcelo Brandão, tem 3 minutos a partir de agora. Bom, o senhor falou aí anteriormente que eu peguei meu plano de governo, o plano de governo de ACM Neto em Salvador, e trouxe para cá para aplicar em Pinar. Eu quero dizer ao senhor que se administra com bons exemplos. Talvez se os senhores fizessem isso com esses 11 anos e meio, Pinar estaria melhor. Eu estive sim com o prefeito ACM Neto algumas vezes discutindo questões administrativas. E uma delas foi justamente essa questão da central de merenda escolar. Fui visitar, inclusive, a central de merenda escolar do município de Lauro de Freitas e cheguei à conclusão, como todos os outros gestores responsáveis, de que é possível, não para o interior do município, como está dito no plano, mas para a sede do município, é possível ter uma central de merenda escolar que evita, em primeiro plano, a evasão de merenda escolar. Se o senhor não sabe, a evasão de merenda escolar nos municípios é da ordem de 35%. Para 100 quilos, para cada 100 quilos de alimentos, 35 são desviados, não se sabe para onde. A intenção da central é fazer lá uma comida saudável, acompanhada por nutricionista, com bons cozinheiros, mas que essa merenda seja aproveitada em sua totalidade e seja acondicionada de forma própria, de modo que chegue no momento da refeição perfeitamente em estado de consumo. Essa é a regra. Existem técnicas apropriadas que já são aplicadas nos grandes municípios do Brasil e, com certeza, a nível de sede do município, é bom que se frise, nós implantaremos a central de merenda escolar, levando-se em conta a evasão de 35% da merenda escolar, que não é pouco. Os alunos estão comendo mal, estão comendo pouco, porque há essa evasão. A central visa extinguir, diminuir, reduzir completamente a evasão da merenda escolar. O candidato Aníbal tem 1 minuto e meio para comentar a resposta. Eu queria que o candidato me explicasse, e nunca falou, rodou, mas não me explicou o que eu queria ouvir. Eu queria que ele me dissesse o destino final. Qual a garantia que ele vai dar que essa alimentação vai chegar com qualidade no destino certo? Se não vai ser jogada, chegar fria, chegar depois do horário. Eu queria que o senhor explicasse melhor, que eu não consegui entender, porque até então isso pode ser sonho da capital e não do município pobre igual o nosso. Eu acho que o senhor está sonhando muito com Salvador. Eu acho que o senhor devia ser candidato lá na capital junto com a ACM Neto, entendeu? Porque aqui nós vivemos na realidade do Nordeste. E queria também que o senhor inserisse, foi inserir o meu, como seria a compra direta para a merenda escolar. Se teria os conselhos que no passado não funcionavam. Os conselhos passou a funcionar no nosso governo, no nosso grupo. Aí sim, os conselhos funcionou de verdade e atuou com condições de fazer um bom trabalho. E no governo do senhor, do seu grupo, manipulou os conselhos, não tinha vez e nem voz. Hoje o conselho tem vez e voz e vai continuar tendo conosco vez e voz para dar condições melhores para nossas crianças e nossos educadores do nosso município. Bem, o candidato Marcelo Brandão não teve direito a 1 minuto de réplica porque foi repassado para a resposta. Daqui a pouco ele também terá 1 minuto de direito de resposta que foi concedido pela mesa quando terminar esse bloco. Então no próximo minuto de réplica do candidato Aníbal, ele também não terá direito. Vamos agora então para a segunda pergunta de Marcelo Brandão, tema livre para o candidato Aníbal Ramos Aragão. 1 minuto para a sua pergunta. Um minuto para a pergunta, mas eu queria agradecer o candidato quando ele disse, eu queria agradecer ele quando ele disse que eu deveria ser prefeito da capital e não daqui, porque ele reconhece que eu quero o melhor para Ipirá. Obrigado, candidato. O senhor e seu grupo político
ao longo dos últimos 11 anos e meio, não cuidaram a contento das estradas rurais de Pirá. Na sua última passagem pelo Executivo, candidato, as máquinas ficaram praticamente todo o tempo paradas no pátio, e o homem do campo é testemunha disso. O prefeito J. Oliveira, aqui presente, em pouco mais de um mês, já patrolou 300 quilômetros de estradas, inclusive as regiões ligadas ao vereador Raimundo Simas, que disse de público que jamais foi atendido por vocês nesse quesito. Por que J. Oliveira pôde fazer agora e o senhor e seu grupo, por muito mais tempo, não conseguiram fazer estrada? 3 minutos para a sua resposta. Primeiro, o senhor, caros ouvintes de Pirá, o candidato Marcelo Brandão fala o nome de um vereador chamado Raimundo Simas, apresentando o povo como um troféu. Será que vocês aprovam a forma que foi a eleição na mesa desta casa? A atitude do candidato. Quero dizer, candidato, que o período que eu assumi a prefeitura, assumi interinamente. Fiz 80% das estradas do nosso município. Chovem, acaba tudo novamente. Primeiro, temos um quadro de funcionário que é ligado ao seu grupo. Antes de trabalhar, tem que fazer uma lavagem cerebral primeiro, quebra as máquinas, trabalho de péssima qualidade, porque é orientado pelo candidato Marcelo Brandão para não desenvolver um trabalho para melhorar a vida das pessoas. Esse é o legado dele. Primeiro é o candidato de terra arrasada, o candidato Marcelo Brandão. O homem que se propõe pegar o microfone de uma rádio para destruir o nome da sua cidade, o nome do seu município. Veio falar em estrada, geração de emprego e renda. As pessoas que moram fora de Pirá, os empresários que querem investir aqui, que vê o senhor detonando 24 horas o nome do seu município. Será que essas pessoas não estão ouvindo esse candidato? Será que vão ter coragem de dar um voto nesse candidato, que a vida é destruir o nome do seu município e hoje quer ser prefeito dessa cidade? Como é que tem uma moça ali que o rapaz fala mal dela e amanhã ele quer se casar com ela, se ele vive denegrindo a imagem dela, e esse candidato há 12 anos não desceu do palanque, batendo 24 horas, tentando destruir o grupo e o povo de Pirá. Mas o povo, candidato, vai me dar a maior surra dentro das urnas, não vai lhe respeitar, porque o senhor não merece o voto do povo de Pirá. O candidato Marcelo Brandão tem 1 minuto e meio para comentar a resposta. É rápido, mas eu vou comentar, candidato. Raimundo Simas disse que o senhor não fez as estradas da região dele, ele se zangou com o senhor, votou contra. Mas eu quero fazer também uma pergunta. Será que o povo aprovou a atitude de doutora Ana Verena em 2012? Já houve um precedente ridículo em Pirá. Raimundo Simas lutou por aquilo que não estava sendo feito na sua região. Eu digo ao senhor, candidato, que eu não destruía o nome de Pirá na Rádio Pirá FM no programa Conexão Chapada. Eu destruí, isso eu consegui. Eu destruí aqueles que não fizeram o dever de casa e não fizeram nada pelo povo de Pirá, porque as máquinas estavam efetivamente paradas. Parabéns, Jota. 300 quilômetros de estrada em 1 mês e pouco de administração. O candidato está envergonhado. Bem, nesse interim, o candidato Aníbal Ramos Aragão não tem direito a 1 minuto de réplica, que vai ser repassado no final desse bloco ao candidato Marcelo Brandão, com seu direito de resposta. Vamos então para a segunda e última pergunta, tema livre, do candidato Aníbal Ramos Aragão ao candidato Marcelo Brandão. 1 minuto para a sua pergunta. Candidato, o senhor, há 15 dias atrás, na Avenida César Cabral, em seu comício, o senhor pediu de alto e bom som que ia desocupar a avenida para a podridão tomar conta da avenida. O senhor, candidato, que teve a oportunidade de usar o banco de uma faculdade, o senhor devia ter mais um pouco de respeito com o povo de Pirá, não apenas com os eleitores que votam no nosso grupo, mas com apenas as pessoas que votam com o senhor. O senhor destruiu a dignidade de todas as pessoas, chamou de podridão, tanto quem estava na avenida e as pessoas que estavam assistindo o seu comício e o nosso comício. É com esse sentimento que o senhor quer ser prefeito de Pirá, trazendo a população de Pirá como podridão, candidato? É com esse sentimento, sim. 3 minutos. Eu quero dizer que disse realmente lá
na praça, na Avenida César Cabral, falei da podridão e não tiro uma só palavra do que disse. A minha intenção como prefeito de Ibirá, a partir de 3 de janeiro, é separar o joio do trigo. O que fizeram em Ibirá durante os 11 anos e meio é efetivamente uma podridão. E quem diz isso nos 4 cantos do município é justamente a população de Ibirá. Portanto, candidato, não retiro uma palavra do que disse e espero que a comunidade compreenda que Ibirá foi para o caos, foi para a UTI e que nos deu uma resposta positiva em 2 de outubro. Essa é a sua resposta? Tem 1 minuto e meio o candidato Aníbal Aragão para seu comentário. Povo de Ibirá, vocês acabam de ouvir o candidato que se propõe a ser prefeito de Ibirá, que trata toda uma população de podridão. Os senhores que tiverem coragem de dar um voto a um candidato desse, vocês não são dignos de morar no município de Ibirá. Que o senhor, candidato, precisa respeitar as pessoas, candidato. E que o senhor, isso não faz parte do seu currículo de respeitar as pessoas, porque por onde eu ando os 4 cantos do município, eu só ouço coisa ruim de Vossa Excelência. Então, candidato, o homem que se propõe a ser um político, ele tem que ser uma pessoa que tenha credibilidade, que tenha ética, que tenha respeito, que tenha fraternidade, que tenha respeito, que tenha amor, que tenha uma vida limpa, e Vossa Excelência não tem, candidato. Por onde eu ando, nos 4 cantos desse município, eu ouço coisas que fico envergonhado de ouvir de um candidato a prefeito como Vossa Excelência. Então o senhor usa uma máscara muito grande para tentar desviar e enganar o povo de Ibirá. Mas o povo de Ibirá não é bobo e o povo de Ibirá não vai cair na sua lábia, e o povo de Ibirá me conhece muito bem. E se chegar a esse ponto, Ibirá vai dar lama. Ibirá, se a Ibirá voltará para dentro da sujeira, igual está aqui, ó, meio mundo de chefe sem fundo do seu grupo e o senhor processado por estelionato. Terminou. Marcelo Brandão tem 1 minuto para a réplica. A gente fica assustado porque quando o candidato fala em lama, candidato, o senhor que tem andado por aí, tem um vídeo circulando no WhatsApp, onde o senhor foi expulso da 20 de abril, as pessoas lhe botaram para fora, o senhor estava pisando na lama e disseram assim, vai embora, porque nós não lhe queremos aqui, o senhor saiu correndo. Então, é isso que eu tenho visto nas minhas caminhadas. Mas eu quero dizer à nossa querida comunidade de Ibirá que a podridão e a comunidade entende isso, é justamente o mal que vocês fizeram ao município de Ibirá, em todas as áreas. A periferia da cidade está na lama, por isso que colocaram o senhor para correr da 20 de abril. As estradas estão em condição de miséria, salvas agora pela ação enérgica do prefeito J. Oliveira. A saúde estava na UTI e começa a mostrar sinais de vitalidade. Isso é que a cidade reconhece, o município todo reconhece. Acabou, seu tempo acabou, candidato. Seu tempo acabou. Bem, chegamos ao final também do 5º bloco. Nós teremos 1 minuto agora de direito de resposta ao candidato Marcelo Brandão com relação à acusação de estelionato. A partir de agora, 1 minuto de tempo para o senhor dar a resposta. Olha, com relação a isso, não há nenhuma surpresa. Esses fatos acontecem, por vezes, com mais com uns do que com outros, e eu, inclusive, coloco à disposição da minha defesa os meus colegas Murilo Guzmão e o meu colega José Carlos Matos de Oliveira, que estão ali e que militam na mesma área. Por várias vezes, pode acontecer problemas da pessoa não ir receber o dinheiro no escritório. E o nosso escritório, no caso específico dessa senhora, ela se mudou de Baixa Grande para Lauro de Freitas e queria que nós depositássemos o dinheiro em conta. Ora, o dinheiro depositado em conta, você não sabe se pagou a ela ou não, você não fez esse recibo. E eu insisti com ela para vir assinar o recibo dentro do escritório e receber o seu valor. Graças a Deus, o doutor Calil Oliveira, delegado do município, acompanhou essa queixa que foi prestada no banco Seu tempo e fez questão de receber o recibo aqui. Seu tempo terminou. Bem, chegamos aí ao final do 5º bloco. Nós teremos agora o 6º bloco, quando cada candidato terá 5 minutos
para suas considerações finais. Vamos ver quem começa agora. Suas considerações finais. Tem até 5 minutos. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao povo, ao público presente, agradecer aos ouvintes do Pop Esporte, agradecer a Manoelito, e que vocês, homens e mulheres deste município, façam um julgamento do que vocês acabaram de ouvir aqui. Ele vai falar e Marcelo não vai falar, não pode, rapaz. Entendeu? O que vocês acabaram de ouvir aqui, o candidato processado por estelionato, e vocês querem votar para assumir a Prefeitura Municipal de Pirá. Isso é uma aberração, isso é uma vergonha. Um momentinho, por favor. Gente, é o seguinte, é que nós estamos estourando o nosso tempo, porque nós temos a Voz do Brasil, que tem que entrar impreterivelmente às 19 horas. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, para que os dois candidatos tenham o seu direito de resposta, nós vamos tirar do ar a rádio, que vai entrar a Voz do Brasil, e o direito de resposta fica internamente aqui para vocês. Os dois candidatos não aceitam. Então, direito de resposta não. Há considerações finais. Já estamos às 18h58. Um momento. Tá? Já estamos aqui porque cada um teria 5 minutos para as suas considerações. No sorteio, caiu a nível para começar. Tá certo? Seria 5 minutos. Fica a critério aqui agora. Nós vamos tirar do ar, vai entrar a Voz do Brasil agora, e eu não posso. Eu tenho obrigação. Eu tenho obrigação em botar a rádio, a Voz do Brasil no ar, senão a emissora vai ser punida. Vamos ver. Fizemos o sorteio no finalzinho e, infelizmente, caiu no candidato negro. Já temos, sim, mas eu tenho que limite todas as dúvidas. Eu tenho que limite todas as dúvidas. Não precisa repetir porque eu cortei a fala. Eu cortei a fala do candidato em função de ter sido chamado a atenção pela diretoria da rádio. A rádio pode dialogar? Não pode. Não pode. Não teremos mais. Já são 7 horas. 1 minuto. Aí. Senhor vereador, já houve a fala de um. Só uma fala do outro. Eu sugiro que diminua o tempo. Um minuto então, 1 minuto. Eu quero agradecer a todos que estão presentes, todos que participaram desse debate, agradecer a Rádio Pirá FM e ao programa Top Esporte, a todos que nos ouviram na cidade de Pirá, no município, zona rural, zona urbana, e me entristecer pela postura do candidato que esteve aqui, que procurou a todo o tempo rememorar o passado, não falou de ações do seu plano de governo e trouxe para cá inverdades que envergonham a nossa comunidade. Muito obrigado a todos que estiveram no debate e até uma próxima ocasião. Já que ele falou, vai falar.